Uma outra notícia importante: o presidente da Suprema Corte cancelou um almoço que teria com ministros da Corte em meio ao debate interno sobre a criação de um código de ética, o código de conduta para integrantes do tribunal. Há resistências de uma parcela do tribunal à implantação desse livro de regras, desse código, que foi evidenciado na sessão de ontem, quando disseram que as regras atualmente em vigor são suficientes. Interlocutores da presidência do STF afirmam que a reunião foi desmarcada na noite de terça, antes das discussões no plenário, e que o cerimonial da Corte foi avisado do adiamento na manhã de quarta. Na ocasião, o presidente informou que a nova data seria definida somente após o feriado de Carnaval. Começar essa com o Luiz Felipe Dávila. Você, Dávila, quando notícias tratam de uma aparente divergência entre os integrantes da Corte em relação à criação de um código de conduta, o que podemos esperar desse processo? Talvez seja muito mais difícil do que se imaginava? O código de conduta está quebrando o espírito de corpo dentro do Supremo Tribunal Federal. Esta é a verdade. Hoje é claro que tem uma ala do Supremo, liderada inclusive pelo presidente Fachin, que é favorável e entende que é essencial elaborar um código de conduta para resgatar a credibilidade do Supremo Tribunal Federal, e uma outra ala que acha desnecessário um código de conduta porque as regras da magistratura já determinam um eventual código de conduta. O fato é que nós sabemos, por revelações não só do caso Master, mas demais casos, por exemplo, como um número escandaloso de casos no Supremo Tribunal Federal defendidos por membros da família de juízes do Supremo que julgam o caso, como algo absolutamente inaceitável e imoral. E é por causa disso que Fachin tenta criar um código para disciplinar esse tipo de ação que só mancha a reputação e a credibilidade do poder judiciário. Portanto, essa divergência interna, ela é uma divergência que mostra a visão do corporativismo resistindo uma tentativa de moralização do Supremo Tribunal Federal. Pois é, esse é um tema importante. Inclusive, a enquete do dia trata dessa discussão. Então, se você puder, entre no portal da Jovem Pan e manifeste sua opinião. Eu recebo agora a rede Jovem Pan, todos conectados em Os Pingos nos Is, analisando o código de conduta que deverá ser tratado muito em breve na Suprema Corte. Informações indicam que há uma divergência entre os ministros, aqueles que entendem que é preciso criar esse código de conduta, estabelecer limites, uma regra para todos. Já outros ministros pensariam que não, que a legislação vigente determinaria até onde cada ministro poderia ir. Então, não seria necessário criar um novo código, enfim. Há a leitura, inclusive, que isso poderia apontar o dedo para algum ministro. Então vocês vão criar um código de ética porque tal ministro não cumpriu a regra hoje vigente. Enfim, as discussões que tratam dessas questões. Você, Mota, que precisamos tratar em relação ao cancelamento do almoço? Alguns indicam que o cancelamento tem a ver com a divergência interna da Suprema Corte, mas, enfim, o que é preciso discutir é a criação do Código de Conduta, se ele resolveria as distorções na interpretação da lei, né? Esse caso, essa discussão, Caniato, me lembra uma placa que dizem que era pendurada em algumas casas noturnas de dança de salão. Era uma placa que tinha um aviso que ficou famoso. O aviso dizia o seguinte: é proibido dançar agarrado, mas se quiser, pode. É compreensível a necessidade de um código de ética, por exemplo, para médicos, para engenheiros, para professores. Um código que deixe claro situações de conflito de interesse que devem ser evitadas. Por exemplo, um médico não pode ser sócio de um laboratório que fabrica um remédio que ele prescreve. A gente pode imaginar situações de conflito para inúmeras profissões. Agora,
Eu peço desculpa aos doutores, aos professores, às pessoas que são muito mais brilhantes do que eu, mas continua causando surpresa a necessidade de um código de ética para magistrados. Porque a atividade do magistrado necessariamente incorpora a ética, pela sua própria natureza. A ética não é uma coisa estranha à atividade do magistrado. A ética e a moral, elas são intrínsecas à aplicação da lei. Então, a reação do cidadão comum diante da necessidade de um código de ética para magistrados é de total incompreensão. E eu tenho essa reação. Principalmente quando a gente entende que parece que é um código que não terá nenhuma consequência se ele for descumprido. Mais ou menos como a placa lá da dança de salão, né? É proibido dançar agarrado, mas se quiser pode. Agora, só para esclarecer, isso quer dizer que eu não ache que os magistrados precisam de ética? Muito pelo contrário. O que a gente acha, o que eu e muita gente acha, é que um magistrado que, para se comportar de forma ética, precisa de um código de ética, talvez tenha que pensar em uma outra profissão, como médico, engenheiro ou professor. Mas é bem interessante essa discussão, porque o Mota dá alguns passos para trás em uma reflexão que muitos fazem sobre a necessidade ou não de um código, né? E talvez por isso, Bruno Musa, a sugestão de criação de um código incomode tanto alguns integrantes, né? Que seria como um carimbo de antiético. Você foi antiético em algum momento, por isso você precisa de um código. Enfim, qual é a análise que você gostaria de fazer a partir dessas discussões? Tem alguns filósofos lá de trás que falam basicamente, Caniato, que quando alguém rebate muito as suas ideias, não significa que ele está brigando de fato com as suas ideias, porque a grande massa da população não conhece temas profundos e técnicos. É normal isso. O que de fato eles estão fazendo é que eles se sentem cada vez ameaçados com ideias que são diferentes ao senso comum, que é o que a maioria segue, sem questionar, vai simplesmente seguindo a manada. Quando eu digo isso, eu estou alinhado 100% com o Mota. E eu continuo frisando, um código de ética não vai atrapalhar em absolutamente nada. Não acho, de verdade que não. Hoje, por exemplo, eu vou receber aqui em casa alguns sócios para jantar. Não precisa ter um código de ética para dizer como se comportar. Há certas obviedades dentro da vida. Quando estamos falando principalmente de pessoas do judiciário, a moralidade implica claramente você seguir a Constituição. E determinadas coisas óbvias. O conflito de interesse é inerente à vida. Tem uma grande discussão dentro da minha própria profissão. Eu atuo como consultor, tem uma forma de cobrança, tem gente que atua como assessoria, tem outra forma de cobrança, e a discussão é onde há menos conflito de interesse. E aí, justamente, isso ocorre em todas as profissões. Um médico que pode te sugerir uma operação e você não precisa, como já aconteceu comigo no joelho, para advogados, para vendedores, não importa. Mas você precisa ter um mínimo de conduta moral que tem a ver com a base da sociedade, que é onde, na minha opinião, o Brasil precisa simplesmente recomeçar. É óbvio que se você é um advogado e você vai defender alguém da tua família, você tem um conflito de interesses. Está muito claro nisso. Se você é o julgador, perdão, não o advogado, se você é quem decide a sentença, claramente você tem um conflito de interesses. E aí me parece que, ao colocar tudo isso num código de ética, escrito para eles se autorregularem, pessoas que se arrogam o direito de serem representantes da sociedade, sem muitas vezes ter essa legitimidade para tal, eles escrevem o código de ética, é algo que me parece escrito em papel de pão. Quem vai cumprir a regra? Quem olhará se eles cumprirão? E se eles não cumprirem? Qual a punição? Quem decretará a sentença final para isso? Então me parece que é muito mais um auê, que agora recebeu críticas de dentro do próprio judiciário, para que isso não ande adiante. Mais uma nota 0 para a moralidade brasileira. Muitos questionamentos a respeito desse ingrediente destacado pelo Musa, né? Sobre quem iria fiscalizar, né?
quem iria detectar se tal dispositivo do código foi respeitado ou não? Você não acha que acaba sendo uma resposta muito mais dos muros da corte para fora, para a sociedade? Olha, fizemos alguma coisa, Dávila. Pode ser. É o que no conceito popular nós chamamos só para inglês ver. Ou seja, cria-se um código apenas para satisfazer a opinião pública e esse código não tem validade alguma. Se esse for o caso, perderá uma grande oportunidade de autocontrole e moralização da Suprema Corte brasileira, algo fundamental. E aqui eu gostaria de reconhecer a frase extraordinária de um dos pais fundadores dos Estados Unidos, James Madison, que ele falava assim: se os homens fossem anjos, não seria necessário ter nenhum tipo de controle, né? Então, mas como os homens não são anjos, o controle de governados e o autocontrole dos governantes são essenciais para evitar abusos de poder. E é nesse sentido que eu acho importante a criação do código. Porque, por exemplo, está lá na lei da magistratura. Não, o magistrado pode dar aula. Bom, se pode dar aula, está ok. Mas ele pode organizar um seminário? O seminário é uma forma de uma aula magna, alguma coisa, e isso pode ser remunerado ou não? Aí é que começa a entrar este território nebuloso no qual pessoas que têm um grande senso ético e principalmente de dever público responderia como Musa vai fazer com o jantar com seus amigos. Cada um sabe como se comportar. Mas o fato é que os homens não são anjos, como diz James Madison. Já que não são anjos, é preciso um código. E código não é uma jabuticaba brasileira. Hoje, existe código de ética nos Estados Unidos por causa de episódios muito parecidos com o que ocorria no Brasil. Pode receber remuneração, pode andar no avião, um jatinho de um empresário. Foi por causa disso que se criou um código de ética para a Suprema Corte nos Estados Unidos. Foi por isso que criou-se um código de ética para a Suprema Corte na Alemanha. Então, não é porque foi uma imoralidade desbragada, nada disso assim, porque realmente tem áreas cinzentas que, já que o bom senso não prevalece de maneira radical, porque aí que vem um ponto importante, Canhato. No setor público, quando você ocupa um cargo público, você tem que sempre pecar pelo excesso. O excesso de não fazer as coisas. Você tem que cumprir aquele que é seu dever. Se você acha que está numa área cinzenta, radicaliza para o outro lado. Não vou fazer. Ao passo que hoje, infelizmente, as pessoas que ocupam cargos públicos, não todas, mas muitas pessoas que ocupam cargos públicos, na hora que tem uma área cinzenta, pende para o outro lado. Não para o olho do rigor, mas para o outro lado, que é o lado que não é possível fazer isso e aquilo. Então, é por causa disso que precisa ter um código. Agora, se esse código vai ser implementado ou não, se vai ser um código para inglês ver ou um código sério, aí é uma outra questão. Mas aí, e eu queria fazer um contraponto importante ao que o Musa está dizendo, se tiver um código de ética e ele for descumprido, se não houver um autocontrole, quem pode fazer isso é o Senado Federal, que obrigatoriamente tem o poder constitucional de ter um argumento claro para poder punir membros do Supremo Tribunal Federal. Pois é, ainda como desdobramento dessa discussão, o Conselho Federal da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, encaminhou um ofício às presidências do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, com a sugestão de que o Código de Conduta, que será debatido pelas cortes, fortaleça a integridade e a transparência da corte, e a organização também pede a formulação de regras de integridade e prevenção de conflitos de interesse, como um instrumento de reforço da imparcialidade e de proteção da instituição. Esse documento foi assinado pelo presidente da OAB, Beto Simonetti, foi encaminhado aos ministros Fachin e Carmen Lúcia, que presidem as cortes. Essa é a posição da OAB nacional, não que necessariamente acompanhe a opinião das OABs estaduais. No Paraná, por exemplo, houve um posicionamento um pouco diferente, respaldando integralmente o posicionamento do presidente Edson Fachin, que defende a criação desse código de conduta. Começar essa com o Roberto Mota. Mota, quando a gente olha para as OABs, elas são diferentes, né?
A OAB Nacional é uma, a de São Paulo tem um posicionamento diferente da do Paraná e assim sucessivamente. O que é preciso considerar sobre essas várias manifestações da OAB? A Nacional pede prudência a Fachin. Já a de São Paulo e do Paraná endossam a necessidade de criação de um código de conduta. Eu vi essa notícia, né, da entidade pedindo prudência e eu não entendi nada, Caniato. Como assim prudência? Só para lembrar, a gente está fazendo essa discussão sobre código de ética. Eu quero lembrar a todos que nos assistem que desde 2019 processos são abertos pelo judiciário de ofício. De ofício. Mas isso não cabe ao judiciário. Quem abre processo, quem pede abertura de processo é o Ministério Público. O judiciário só age quando provocado. Eu quero lembrar aos espectadores e ouvintes que há inquéritos no Brasil abertos há 6 anos, aos quais são acrescentadas pessoas e entidades conforme o soprar do vento. Eu quero lembrar aos espectadores e os ouvintes a inovação jurídica de fazer com que pessoas sofram consequências jurídicas pelas ações de outros. Olha, aquelas pessoas ali ameaçaram fugir, então você vai sofrer restrições agora. Desculpem. Diante dessa realidade, quem é que acredita que um código de ética vai servir para alguma coisa? Eu tenho que insistir aqui no meu ceticismo. Se a gente tem uma coisa chamada Constituição, que está sendo deixada de lado, agora nós vamos trazer uma coisa chamada Código de Ética e acreditar que as coisas vão mudar? O Dávila disse, não, mas se o Código de Ética não for cumprido, o Senado pode fazer alguma coisa. O mesmo Senado que não fez nada até agora, diante de inúmeras e repetidas inovações jurídicas, inovações que alguns dos nossos melhores juristas não sabem explicar. Inovações que, se tivessem sido feitas há 30 anos atrás, seriam classificadas de outra forma. Diante disso, nós vamos acreditar que é preciso prudência. É uma declaração enigmática, né, Caniato? Prudência. É preciso prudência. Prudência para quê? Para não fazer um código de ética com ética demais? Prudência para não colocar penalidades no código de ética? O que essa entidade tem a dizer a respeito dessas inovações todas, algumas das quais afetaram diretamente as prerrogativas dos advogados? Como esses processos copia e cola, sem individualização de conduta. Imagina a polícia chegar numa comunidade, prender 200 traficantes e fazer a mesma acusação para todos eles, copia e cola. Imagine quanto tempo essas acusações iam durar. Então, meus amigos, perdoem o meu ceticismo, mas eu não entendi o que a OAB quis dizer com essa recomendação e continuo esperando o que ela tem a dizer a respeito de tudo que aconteceu no Brasil desde 2019. Pois é, os posicionamentos distintos das várias OABs, as estaduais, a nacional pedindo prudência a Edson Fachin e também Carmen Lúcia na elaboração desse código de conduta. Fecha você, Musa. Me pareceu muito estranho também. O que seria essa prudência? Será que eles estão dizendo para ele tomar cuidado e não ser muito duro num código de ética? Ou determinadas coisas que estariam no desenho desse código não deveriam estar lá por motivos que desconhecemos? Me chamou bastante atenção. Vale a pena também mencionar a própria instituição em si, a OAB, que ela vem sendo de várias formas criticadas por grande parte dos advogados, que assim como várias outras instituições, elas carecem de mais transparência, de mais participação daquele profissional,
No meu caso, por exemplo, a CVM, você não tem participação alguma, quando você liga o atendimento é muito fraco, eles se posicionam de uma determinada forma que você não se sente representado, mas daquele monopólio estatal que nós falamos há pouco na notícia da SEDAI, nós somos obrigados a pagar por essas instituições sem sabermos por quê. Caso contrário, não podemos exercer a profissão. Eu falo aqui do caso da CVM, os advogados falam da OAB, os médicos falam da Organização de Medicina, enfim. Então, eu acho que vale um debate, mais uma vez, dentro de cada profissão, a respeito dessas instituições. O que, de fato, elas representam? Será que nós podemos ter a liberdade de sermos ou não representados por ela? Esse debate também vale muito. Afinal de contas, é uma organização que supostamente representa a todos os advogados, e muitos que eu perguntei não entenderam o que significaria, nesse caso, a prudência solicitada por ele. Será que os advogados estão sendo representados de fato?